Oi, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos de literatura brasileira. Das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Estamos no capítulo 14, Modernismo, segunda fase, Poesia. Hoje vamos estudar a obra e a poesia de Cecília Meirelles. Nessa longa jornada de literatura brasileira, é a primeira mulher que aparece. Eu já falei da Júlia Lopes de Almeida, só citei que ela, no final do século XIX, era uma figura importante na literatura, mas não aparece nos livros didáticos. Já falei também da Zélia Gattai, mulher de Jorge Amado, uma grande escritora, memorialista, também tem romances. E a que aparece nos livros didáticos é a Cecília Meirelles, a primeira que aparece. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Nasceu a 7 de novembro de 1901 no Rio de Janeiro. Órfã de pai e mãe desde os 3 anos de idade. Foi criada pela avó materna. Em 1917, forma-se na Escola Normal do Rio, dedicando-se ao magistério primário. Estreia em livro com Espectros, de 1919. A partir da década de 30, ela leciona literatura brasileira em várias universidades. Morreu a 9 de novembro de 1964, no Rio de Janeiro. Eu tenho essa obra aqui, em prosa, Olhinhos de Gato, da editora Moderna. Cecília Meirelles aqui traz uma narrativa voltada para o mundo interior, com muita musicalidade e poesia. Esta edição é de 2003. Nós temos aqui um olhar sobre a infância, sobre a sua relação com a avó. Também é como um diário de adolescente, em que ela vai relatar a sua descoberta do mundo. Essa expressão Olhinhos de Gato era como a sua avó a chamava. Conheceremos também nessa obra as tristezas, as alegrias, as experiências de uma pessoa que tão bem soube expressar um pouco daquilo que tem em cada um de nós. Vale a pena conhecer obra em prosa da Cecília. Tenho também esse livro de crônicas, Escolha o Seu Sonho, Cecília Meirelles. Já fiz vídeo para esse livro aqui no canal. Aqui é da editora Círculo do Livro. Uma obra muito bonita. São crônicas que ela mandava para programas de rádio, e aqui nós temos essa expressão poética da realidade através de uma prosa também delicada, uma prosa voltada para o mundo interior. E eu tenho esta obra completa da Cecília, que eu ganhei um presente da Maria Bastianini, ganhei lá em Franca, em 2 volumes da Nova Fronteira. Organização Antônio Carlos Sequim. Bonito demais esses livros aqui. É de 2001. Nós temos aqui no início todo um álbum fotográfico resgatando assim a vida e as pessoas importantes da sua história, como aqui a sua avó Matilde Benevides, aqui embaixo, olha. O marido de Cecília, o primeiro marido, que era um português, né? Ele suicidou-se. Correia Dias, primeiro marido da autora. Eles tiveram 3 filhas, Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda. Livraço. Nós temos aqui toda a obra poética. Eu gosto muito da Cecília Meirelles. Temos também uma seleção aqui de autores que falam da obra da Cecília. Temos um texto importante aqui, introdutório, do organizador da obra, ou melhor, do Miguel Sanches Neto. Então, assim, é um livro para você percorrer, né, a obra e a vida de Cecília com tranquilidade, né, com beleza. São textos assim importantes, né?
Todos os seus grandes livros de poesia, de poemas, estão aqui. Toda a sua trajetória poética, né? Então vamos lá, sobre a obra da escritora. Cecília Meirelles inicia-se na literatura participando da chamada corrente espiritualista, sob a influência dos poetas que formariam o grupo da revista Festa, de inspiração neossimbolista. Posteriormente, ela afasta-se desses artistas lá do Rio de Janeiro, sem contudo perder as características intimistas, introspectivas, numa permanente viagem interior. Em vista desses fatores, a sua obra reflete uma atmosfera de sonho, de fantasia e ao mesmo tempo de solidão e padecimento, como afirma a escritora. Abre aspas. Mas creio que todos padecem se são poetas, porque afinal se sente que o grito é o grito, e a poesia já é o grito, com toda a sua força, mas transfigurado. Fecha aspas. A Cecília é muito assim voltada para o mundo interior, né, para essa visão espiritualista do ser humano, para a intimidade do homem. Um dos aspectos fundamentais da poética de Cecília é a sua consciência da transitoriedade das coisas. Por isso mesmo, o tempo é um personagem central de sua obra. O tempo passa, ele é fugaz, fugidio. Para compreendermos melhor esse ponto, aqui o autor transcreve um trecho de uma entrevista da autora. Ela diz: essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno, que para outros constituem aprendizagem dolorosa e por vezes cheia de violência. Em toda a vida nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. Então a obra dela, até os títulos dos livros, olha, viagem, algo que passa, né? Toda essa questão do tempo fugaz, o tempo que corrói, né? O tempo que muda as pessoas e as coisas, e a própria vida. Ao lado de uma linguagem que valoriza os símbolos, a musicalidade, de imagens sugestivas como constantes apelos sensoriais, uma das marcas do lirismo de Cecília Meirelles é a musicalidade de seus versos e as brilhantes aliterações. Aqui nós temos um poema chamado Rômulo Rema, do livro Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Rômulo Rema. Rômulo rema no rio, a romã dorme no ramo, a romã rubra, e o céu. O remo abre o rio murmura, a romã rubra dorme, cheia de rubis, e o céu. Rômulo rema no rio, abre-se a romã, abre-se a manhã, rolam rubis rubros do céu, no rio Rômulo rema. Então essa aliteração, né, essa repetição de fonemas, a musicalidade também é uma constante. E nós temos um grande livro dela chamado Romanceiro da Inconfidência. Ela vai retomar uma forma poética da tradição ibérica, os romanceiros, ou romance, composição de caráter popular, escrita em redondilhas, para reconstruir o episódio da Inconfidência Mineira e extrair de um fato passado, datado, limitado geográfica e cronologicamente, valores que são eternos e significativos para a formação da consciência de um povo. A própria autora afirma tratar-se de uma história feita de coisas eternas e irredutíveis, de ouro, amor, liberdade, traições. Então ela fala dos cavalos que levaram o corpo esquartejado do Tiradentes pelos lugares aí de Minas Gerais. E é um livraço, resgatando as redondilhas, o romance da Península Ibérica, né? E exatamente para o mais eterno desses valores, que é a liberdade, a poeta dedica uma das mais belas estrofes de nossa literatura, que está
no livro Romanceiro da Inconfidência. São versos escritos em redondilha maior, de 7 sílabas poéticas, falando sobre a liberdade. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem acontece em confidência. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília é maravilhosa, né? Traz para nós essas grandes reflexões sobre liberdade, sobre amor, morte e etc. Tem 2 poemas dela que são clássicos, né? Eu gostaria de ler então aqui para vocês. Motivo. Eu canto porque um instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada e um dia sei que estarei mudo, mais nada. É o poeta, né? Consciência da transitoriedade das coisas. Depois, essa questão do tempo também e da pessoa que vai envelhecendo, né? Vai perdendo a juventude. No poema Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Maravilhosa. Onde ficou, né? Em que lugar ficou nossa face? Quais são as obras da Cecília Meirelles, então? Então nós temos aqui, olha, no volume 1 desta edição que eu estou mostrando, nós temos a obra Espectros, que é a primeira, de 1919. Depois temos Nunca Mais e Poema dos Poemas, Baladas para El Rei, Cânticos, A Festa das Letras, Morena, Pena de Amor, Viagem, Vaga Música, Mar Absoluto e Outros Poemas, Retrato Natural, Amor em Leonoreta, 12 Noturnos da Holanda e o Aeronauta, Romanceiro da Inconfidência. Depois, no volume 2, poemas escritos na Índia, que ela visita a Índia, conhece o Tagore, ela cultivava, gostava muito da cultura da Índia. Ela foi professora também nos Estados Unidos, fez conferências lá, viajou vários lugares do mundo. Teve em Portugal, quase que se encontrou com Fernando Pessoa, mas ele viu que o horóscopo daquele dia falava para ele não encontrar com ninguém. Ela estava esperando ele num café lá e não se encontraram. Olha que coisa. Pequeno Oratório de Santa Clara, também muito bonito. Pistoia, Cemitério Militar Brasileiro. Canções, poemas italianos. Romance de Santa Cecília. Oratório de Santa Maria Egipsíaca. Metal Rosicler, Solombra. Sonhos, poemas de viagens. O Estudante Empírico, ou Isto ou Aquilo. Crônica Trovada da Cidade de San Sebastián. E parte 2, Dispersos. Tem muitos poemas que a gente conhece da Cecília Meirelles, né? Todos então falam dessa questão da vida que passa. Eu vou abrir aqui na página 223 o poema, o livro Viagem. Então, assim, aqui nós temos, aqui de 1939, sempre nesta edição, o facsímile da primeira edição do livro. Então, uma obra muito importante, né? Aqui que está o poema Motivo. Eu vou pegar uma aqui, e também o poema Retrato está nesta obra Viagem. Eu vou pegar uma aqui do nada, só para vocês terem uma ideia, né, dessa poética. Aqui ainda nesse livro Viagem. Canção.
Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça, e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas mãos duras, e minhas duas mãos quebradas. Bonito. Um outro poema daqui, Canção. Nunca eu tivera querido dizer palavra tão louca. Bateu-me o vento na boca e depois no teu ouvido. Levou somente a palavra, deixou ficar o sentido. O sentido está guardado no rosto com que te miro, neste perdido suspiro que te segue alucinado, no meu sorriso suspenso como um beijo malogrado. Nunca ninguém viu ninguém que o amor pusesse tão triste. Essa tristeza não viste e eu sei que ela se vê bem. Só se aquele mesmo vento fechou teus olhos também. Nossa. Solidão, mais um do livro Viagem, que eu amo esse livro. Imensas noites de inverno com frias montanhas mudas, é o mar negro mais eterno, mais terrível, mais profundo. Este rugido das águas é uma tristeza sem forma, sobe rochas, desce fráguas, vem para o mundo e retorna. E a névoa desmancha os astros e o vento gira as areias, nem pelo chão ficam rastros, nem pelo silêncio estrelas. A noite fecha seus lábios, terra e céu, guardado o nome, e os seus longos sonhos sábios geram a vida dos homens. Geram os olhos incertos por onde descem os rios, que andam nos campos abertos da claridade do dia. Depois, Vaga Música, que é um outro livro importante dela. Abri aqui aleatoriamente no poema Despedida. Por mim e por vós e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão, deixo o mar bravo e o céu tranquilo, quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens, e como conheces, me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras tudo, que desejas nada. Viajo sozinha com o meu coração, não ando perdida, mas desencontrada. Levo meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte, voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte, memória, amor e o resto onde estarão. Deixo aqui meu corpo entre o sol e a terra, beijo-te, corpo meu, todo desilusão. Estandarte triste de uma estranha guerra, quero solidão. Nossa. Mar absoluto, olha que título, né? Mar absoluto. É bonito demais. Vocês gostam da Cecília Meirelles? Ela é assim, ela é melancólica, né? Tem uma tristeza também. Mas eu gosto muito. Aqui então, gente, nós temos o Romanceiro da Inconfidência, que é um grande livro da literatura. Ele é de 1953 e ela aqui vai trazer a história dos Inconfidentes, do Tiradentes, em forma aí de romances, que é um tipo de canção da Península Ibérica. E temos coisas interessantes aqui, né? Sabe, uma capacidade de contemplar as coisas, as pessoas da época, o próprio Tiradentes, né, que olha, Caminho da Forca, que é um romance interessante, né? Ela vai falar dessa madrugada em que o Tiradentes espera para ser morto, né? Vai falar também desse silêncio do Tiradentes, vai falar dos poetas, então assim, dos poetas inconfidentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né? Então tudo isso aparece aqui. E os temas, liberdade, né? Amor,
traição. Tudo isso estão dentro deste livro. Fala também dos cavalos, como eu já falei, né? Tem um poema lindo aqui dos cavalos. Eu vou ler um trecho aqui, é o romance do Caminho da Forca. Eu acho que é o 60. Do Caminho da Força, porque ela vai colocando aí em números romanos. Os militares, o clero, os meirinhos, os fidalgos, que o conheciam das ruas das igrejas, do teatro, das lojas dos mercadores e até da sala do paço, e as donas mais as donzelas que nunca o tinham mirado, os meninos, os ciganos, as mulatas e os escravos, os cirurgiões e algebristas leprosos escarangados e encarangados, e aqueles que foram doentes e que ele havia curado, agora estão vendo ao longe, de longe escutando o passo do alferes que vai à forca, levando ao peito o baraço, levando no pensamento caras, palavras e fatos. As promessas, as mentiras, línguas vis, amigos falsos, coronéis, contrabandistas, ermitões e potentados, estalagens, vozes, sombras, adeus, rios, cavalos. Ao longo dos campos verdes, tropeiros tocando gado, o vento e as nuvens correndo por cima dos montes claros. Onde estão os poderosos, onde eram todos eles fracos? Onde estão os protetores, seriam todos ingratos? Mesquinhas almas mesquinhas dos chamados leais vassalos. Tudo leva nos seus olhos espantados. O alferes que vai passando para o imenso cadafalso, onde morrerá sozinho por todos os condenados. Ah, solidão do destino, ah, solidão do Calvário. Tocam sinos Santo Antônio, Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora do Carmo, frades e monjas rezando, todos os santos calados. Caminha a bandeira da misericórdia, caminha piedosa. Caísse o réu vivo, rebentasse a corda que o protegeria a santa bandeira da misericórdia. Dona Maria I, aqueles que foram salvos não nos livram do remorso deste que não foi perdoado. Pobre rainha colhida pelas intrigas do paço, pobre rainha demente com os olhos em sobressalto, a gemer inferno, inferno com seus lábios sem pecado. Tudo leva na memória o alferes que sabe o amargo fim do seu precário corpo diante do povo assombrado. Águas, montanhas, florestas, negros nas minas exaustos. Bem podia ser caminhos de diamantes ladrilhados. Tudo leva na memória em campos longos e vagos, tristes mulheres que ocultam seus filhos desamparados. Longe, 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 longe no mais profundo passado, pois agora é quase um morto que caminha sem cansaço, que por seu pé sobe a forca diante daquele aparato. Pois agora é quase um morto, partido em 4 pedaços, e para que Deus o aviste levantado em postes altos. Caminha a bandeira da misericórdia, caminha piedosa nos ares erguida, mais alta que a tropa da forca se avista a santa bandeira da misericórdia. Então é esse cantar, né, do sofrimento aí do Tiradentes, caminhando para a forca, né? Lembrando das pessoas que ele ajudou, né, dessas situações, e ele ali padecendo, né? E ela retoma a rainha Maria I, né, que foi enganada, vamos dizer assim, né, com essa questão aí. Tinha que ter um mártir para essa questão da Inconfidência. Então, é um livro, assim, muito bonito. Vou ver como que ele termina aqui, olha. Fala a comarca do Rio das Mortes. Morte de Maria Efigênia. Retrato. Então, aqui achei. É um dos últimos trechos em que ela fala, dos cavalos. Romance 84, ou dos cavalos da Inconfidência, que ela vai falar desses cavalos que levaram o corpo do Tiradentes, né? Eles eram muitos cavalos, ao longo dessas grandes serras de crinas abertas ao vento, a galope entre águas e pedras, eles eram muitos cavalos, donos dos ares e das ervas.
com tranquilos olhos macios habituados às densas névoas, aos verdes prados ondulosos às encostas de árduas arestas, à cor das auroras nas nuvens ao tempo de ipês e quaresmas. Eles eram muitos cavalos nas margens desses grandes rios, por onde os escravos cantavam músicas cheias de suspiros. Eles eram muitos cavalos e guardavam no fino ouvido o som das catas e dos cantos, a voz de amigos e inimigos. Calados ao peso da sela, picados de insetos e espinhos, desabafando seu cansaço em crepusculares relinchos. Eles eram muitos cavalos rijos, destemidos, velozes, entre Mariana e Cerro Frio, Vila Rica e Rio das Mortes. Eles eram muitos cavalos transportando no seu galope coronéis, magistrados, poetas, furriéis, alferes, sacerdotes, e ouviam segredos, intrigas e sonetos e liras e odes, testemunhas sem depoimento diante de equívocos enormes. Eles eram muitos cavalos entre Mantiqueira e Ouro Branco, desmanchando o xisto nos cascos ao sol e à chuva pelos campos, levando esperanças, mensagens transmitidas de rancho em rancho. Eles eram muitos cavalos entre sonhos e contrabandos, alheios às paixões dos donos, pousando os mesmos olhos mansos nas grotas repletas de escravos, nas igrejas cheias de santos. Eles eram muitos cavalos e uns viram correntes e algemas, outros o sangue sobre a forca, outros o crime e as recompensas. Eles eram muitos cavalos e alguns foram postos à venda. Outros ficaram nos seus pastos e houve uns que, depois da sentença, levaram um alferes cortado em braços, pernas e cabeça, e partiram com sua carga na mais dolorosa inocência. Eles eram muitos cavalos e morreram por esses montes, esses campos, esses abismos, tendo servido a tantos homens. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém mais sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem. Iam tão alto e iam tão longe, por eles se suspirava, consultando o imenso horizonte. Morreram seus flancos robustos, que pareciam de ouro e bronze. Eles eram muitos cavalos e jazem por aí caídos, misturados às bravas serras, misturados ao quartzo e ao xisto, a frescura aquosa das lapas ao verdor do trevo florido. E nunca pensaram na morte, nunca souberam de exílios. Eles eram muitos cavalos cumprindo seu duro serviço. A cinza de seus cavaleiros neles aprendeu tempo e ritmo, e a subir aos picos do mundo e a rolar pelos precipícios. Bonito, né? Ela cantando os cavalos da Inconfidência Mineira. Tem uma crônica aqui que sempre fez parte da minha infância. Eu lembro dessa crônica num livro, e eu lia com muito amor, quero ler para vocês. Arte de Ser Feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham criado e que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira largava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher cercada de crianças e contava histórias. Eu não a podia ouvir da altura da janela. E mesmo que a ouvisse, não a entenderia, porque isso foi muito longe num idioma difícil. Mas as crianças faziam tal expressão no rosto. E às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis que eu, que participava do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias, e me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto.
Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde em silêncio, ia tirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais, borboletas brancas duas a duas como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Isso aqui fez parte da minha vida. Eu guardava isso aqui com muito amor no coração. Amo a Cecília Meirelles, uma das grandes poetas da nossa literatura. Na próxima aula nós veremos a vida e a obra de Vinícius de Moraes. Um abraço e até mais.